Olá amigos da PowerInc, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin, qual que é a minha visão sobre a construção de um possível movimento do ativo e também expor para os amigos algumas criptomoedas em um segundo vídeo no Par BTC. Então a ideia vai ser fazer a leitura do gráfico do Bitcoin, um vídeo um pouco mais dinâmico e curto, e depois fazer um vídeo expondo aqui as possibilidades de alguns ativos que frente ao Bitcoin podem se valorizar mais e você, por consequência, aumentar a sua quantidade de Bitcoins. Então, acompanhe. Pessoal, então, se tu ainda não conhece a PowerInc, seja bem-vindo. Se tu já conhece, seja bem-vindo ao nosso vídeo também. Se tu ainda não deixou teu gostei, não perca tempo. O seu gostei tem o custo zero, você não vai precisar fazer nenhuma transferência via hard wallet ou MetaMask para mim. Então, sim, sinta-se à vontade, pois o seu like é gratuito, tá? Então, fiquem à vontade, like aí por gentileza e também se tu ainda não é inscrito, considera, né? Se inscreva no canal se tu gostar desse tipo de conteúdo. Gráfico na tela do Bitcoin, o que a gente pode observar frente ao deslocamento de preço, pessoal? A gente está em um suporte muito importante de toda a pernada de alta, tá? Então essa que é uma pernada de alta é uma zona Fibonacci, então ó, entre 50% e 61% de todo esse movimento aqui, tá? Então quando eu falo movimento de alta eu me refiro a toda essa primeira pernada. Então a gente está corrigindo sim níveis Fibonacci, acho interessante buscar por posições aqui, inclusive pelo seguinte, tá? Alguns indicadores apoiam a minha ideia, tá? Então eu vou expor para vocês quais são esses indicadores, tá? O primeiro, tá? É um indicador de medo, tá? Observem aqui comigo esse indicador. A gente estava em um medo muito grande, tá? A gente volta agora a sair daquele extremo medo, tá? E normalmente quando o gráfico ele fica aqui em extremo medo, são pontos interessantes para tomada de posição, inclusive no gráfico semanal, tá, pessoal? No gráfico semanal, para mim, é muito legal a gente ver movimentos de extremo medo e aí querer sair em movimentos de ganância, tá? Então é bem legal a gente observar que a gente está construindo, sim, uma estrutura de extremo medo, tá? O pessoal está ficando com muito medo e isso pode, sim, ser um ponto importante de inflexão para os preços. Outra coisa legal que eu gostaria de mostrar para vocês é esse indicador aqui, ó, galera, que é o estocástico, tá? Para quem já conhece o estocástico lento, olha só, ele é um indicador muito interessante, ele é um oscilador que mede ali quando o ativo ele está em uma zona de sobrecompra ou uma zona de sobrevenda, tá? O modelo mais clássico, tá? É o deslocamento, né? Esse aqui, 1413, tá? Ele tenta, ele é um pouco mais errático, tá? Mas sim, tem pessoas que observam assim como eu, com um deslocamento de preços de 8 períodos, tá? E aí tu pode observar ele já cruzando, dá um ponto de inflexão e eu deixo suavizando assim, dessa forma, fica algo mais limpo, tá? Então 833, observem aqui a estrutura do ativo, ele já está numa região com o intuito de observar o que? Justamente ó, a banda inferior de 20, um ponto importante para compras, tá? Porque no semanal venderam demais o ativo, já está em um ponto muito, mas muito baixo aqui. Então, quando a gente chegou nesse nível aqui de preços, tá, no semanal, um gráfico extremamente relevante, com sinais precisos, a gente observou o quê? Aqui, ó, uma região de sobrevenda, venderam demais. E agora a gente está observando a mesma coisa nesse patamar de preço. Vale também lembrar que a gente está com extremo medo já há algumas semanas, então isso também reforça um pouco daquela ideia de que não é o melhor momento de sair vendendo. O que a gente tem que ter atenção? No gráfico diário, o estocástico está começando a chegar na ponta superior, aqui daí pode sim apresentar uma certa correção. O que eu gostaria de expor para os amigos, que é uma visão interessante dentro dessa movimentação que a gente está observando, tá? A gente já é conduzido através de uma linha de tendência de baixa, tá? Que é essa linha aqui, por bastante tempo, tá? Então, eu já observei que todas as tentativas de rompimento imediato falharam, tá? Então, como assim, Leandro? Tentativas de rompimento imediato. Esse tipo de tentativa aqui, ó, tentou romper, falhou. Ó, todas as vezes que a gente tenta romper, falha. Então, tenta romper aqui, falha. O que eu acho interessante, é uma coisa que a gente não viu ainda dentro de padrões aqui, para ser construído e talvez realmente acontecer um rompimento
e não sentir essa resistência aí. Seria isso aqui, ó, exatamente o que está acontecendo. Tocar aqui, fazer um pivô de reversão abaixo dessa média. E aí o rompimento aqui ser o rompimento tanto da linha de pivô, ou seja, quando acionar esse pivô aqui, olha só, quando acionar a cabeça desse pivô aqui, ó, não ser apenas o rompimento do pivô, mas também o rompimento de uma linha de tendência de baixa, que já conduz o preço por mais de 65 dias. Isso eu acho que seria interessante. Bem sinceramente, eu acho que isso seria um possível momento de inflexão dos preços. Vejo dificuldade se for de outra forma, tá? E para ajudar esse contexto, tá, eu acabo observando aqui um padrão bem interessante, descrito por um trader aí muito conhecido chamado Joe Di Napoli, que é utilizando a média móvel de 3 períodos deslocado em 3. A gente já explicou ali como funciona o Di Napoli, tá dentro de um vídeo lá no TradingView. Então, se tu ainda não segue a gente no TradingView, tem os links dos nossos perfis do TradingView aqui embaixo, tá? Então é só olhar lá, escreve lá no perfil Joe Di Napoli, e aí tu vai encontrar provavelmente conteúdo explicando como o modelo funciona, tá? E é basicamente da seguinte forma, observa aqui o gráfico de 12 horas. Opa, 12 horas. Olha só. O que precisa? Precisa de um movimento de zigue-zague cruzando a média móvel de 3 períodos, tá? E sendo acionado. Então, olha só, ele precisa fazer justamente o que ele está tentando aqui, ó. Depois de um movimento prolongado de queda, o que o preço precisa fazer? Um movimento de zigue-zague, cruzando a média móvel de 3 períodos, fechando barra abaixo e depois fechando acima. Então, ó, ele vem debaixo da média móvel, fechou barras acima, fechou barras abaixo e agora ele vai ter que fechar uma barra acima. No rompimento da barra que fechar acima, tem uma tomada de posição. E o alvo é 1.618. Por quê? Porque ele busca ali uma onda 3, né? Então ele é um movimento de pivô de reversão, conhecido como o Di Napoli. Tá? Então seria esse ponto, por esse, alternado pelo fundo, e o alvo seria 1.618. Eu gosto de deixar o alvo em 100 e 1.68. Então os alvos seriam 46.778. Então essa região de ponto de controle eu acho possível. E aqui nos 50.200 dólares, tá? 50.100. Por que eu acho bem possível essas regiões aqui? Porque elas também são regiões de consolidação. Então, na minha observação, é uma grande possibilidade do preço voltar para cá. Nem que seja para testar a polaridade e sentir a resistência e voltar a talvez renovar mínimas, tá? Mas a gente viu um dia de hoje, tá? Um tanto quanto diferente, porque dentro do gráfico intradiário hoje a gente tinha a possibilidade de queda, né? A gente tinha uma possível bandeira apontando para baixo e o gráfico inflexionou. Agora, a gente tem que lembrar que sim, a gente ainda está abaixo de uma linha de tendência de baixa de longo prazo, tá? Que é essa daqui. Eu ainda observo isso, tá? Pode sim romper e inflexionar, mas eu acredito que a única possibilidade seria com esse pivô de reversão, tá, pessoal? Esse possível Joe Di Napoli. Então, galera, essa seria a minha análise do Bitcoin, olhando aqui dentro do gráfico diário e também 12 horas, a possibilidade de reversão com o pivô alinhado, que é o Di Napoli, tá? Eu acho sim que a gente voltando e segurando aqui dentro dessa faixa etária e consolidando já é legal. O que eu não gostaria de ver é, como eu comentei numa publicação lá no TradingView, a gente abaixo dessa faixa etária aqui de suportes, tá? Não gosto de ver o preço abaixo disso aqui. Eu acredito que se perder essa região toda aqui de suporte, eu acho que a gente vem testar o fundo, tá? Particularmente, essa é a minha leitura. Perdendo essa faixa de suporte, eu acho que a faixa de suporte mais importante vai ser só aqui embaixo, tá? Então, assim, eu vejo isso aqui como vazio gráfico. Então, eu gostaria muito que o preço inflexionasse a partir desse movimento, tá bom? Eu espero ter ajudado você. Se você tem interesse em observar alguns criptoativos que estão com uma força relativa maior que a do Bitcoin e vão performar bem no par BTC, acompanhe o próximo vídeo que a gente já vai soltar daqui a pouquinho. Então, forte abraço, até a próxima. Valeu!